Fala, meus amigos, beleza? Matemática com o professor Gil Góes, e o assunto desta aula é decomposição em fatores primos. Vamos lá. Seguinte, todo número natural composto... meus amigos, seguinte, olha, só para te lembrar que tem vídeo neste canal onde eu te explico o que são números primos e compostos, beleza? Então volta lá e assiste caso você não lembre. Tranquilo, né? Mas vamos aqui dar continuidade. Todo número natural composto maior que 1 pode ser decomposto em um produto de dois ou mais fatores primos. O processo para se obter esse produto, ele tem um nome e é chamado de decomposição em fatores primos, ou também fatoração. Olha, eu vou jogar um exemplo aqui para você clarear essa ideia. Seguinte, concorda comigo que o número 12 é um número composto? Beleza? O que eu quero te dizer é o seguinte, que eu posso reescrever esse 12 utilizando somente produto, ou seja, uma multiplicação envolvendo dois ou mais fatores primos, ou seja, todos os envolvidos dessa multiplicação serão somente números primos. Como é que eu consigo fazer isso? Preste atenção, 2 vezes 2 vezes 3. Concorda comigo que 2 não é primo? Massa, 2 é primo. 3 também não é primo? Massa, 3 é primo. E tudo isso aqui não está sendo inserido em uma multiplicação? Tranquilo. Então eu tenho o quê? Produto envolvendo 3 fatores primos. É isso que eu quero te dizer, meus amigos. Eu consigo reescrever todo número, qualquer número composto em um produto de multiplicações, um produto de fatores primos. Certo? É fácil, gente. É tranquilo. Posso reescrever qualquer número composto, professor? Pode. Você pode escrever qualquer número composto utilizando somente produto, né, envolvendo dois ou mais fatores primos. Tranquilo? Em outras palavras, decompor o número em fatores primos é escrevê-lo na forma de uma multiplicação em que todos os fatores são números primos. Vou te dar aqui mais alguns exemplos. Digamos que eu queira fatorar o número 120, ou seja, eu quero fazer uma decomposição do número 120 utilizando somente números primos. Então, a decomposição de um número natural em fatores primos pode ser feita seguindo alguns passos. Observe a seguir a fatoração do número 120. Primeiro passo, eu quero que você faça o que no seu caderninho aí, tá certo? Faça um traço vertical ao lado do número 120. E agora você vai fazer um esforço, você vai pensar o seguinte, ó. Dentre os números primos, escolha o menor possível. Grava isso, tá certo, gente? Grava isso no coração, ó. Dentre os números primos, escolha o menor possível, pelo qual o número dado, no caso 120, é divisível, e coloque à direita do traço. Vamos aqui. Gente, vamos imaginar o menor número possível pelo qual 120 seja divisível. É claro que o aluno vai pensar, poxa, professor, pode ser o 3. Dá para dividir 120 por 3. Bom, até aí você não está errado. O problema é que eu não quero pensar de maneira aleatória. Eu tenho que pensar em quem? No menor possível. Qual é o menor número primo possível pelo qual 120 seja divisível? Pensa, o 2? Muito bem. Professor, então sempre tem que começar pelo menor número primo? Sempre começa pelo menor número primo. Tranquilo? Segundo passo. Agora você vai fazer uma parte bem mais simples, né? Realize a divisão de 120 por 2 e escreva o quociente, ou seja, escreva o resultado dessa divisão abaixo do 120. Então vamos lá, 120 dividido por 2, você sabe que é 60. E onde que você vai colocar o 60? Você vai colocar logo abaixo do número 120. Tranquilo? Fácil, né? Terceiro passo. Repita esse processo até chegar ao quociente igual a 1. Ou seja, até eu chegar no meu quociente igual a 1, eu vou estar fazendo esse mesmo processo. Eu tenho agora o número 60. Pensa no menor número primo pelo qual 60 seja divisível. O aluno para e pensa, poxa, professor, dá para dividir aí o 60 por 5. Bom, até aí você não está errado não. De fato dá para dividir 60 por 5. O problema é que o 5 não é o menor número primo possível pelo qual o 60 seja divisível. Poxa, professor, sei que também dá por 3. Também dá para dividir 60 por 3, mas ele também ainda não é o menor primo. Quem seria o menor primo? Continua sendo o 2.
Tranquilo, né, pessoal? É só pensar no menor primo possível pelo qual este número seja divisível. 60 dividido por 2, 30. E o 30 sempre coloca aqui, ó, abaixo, nessa zona aqui, tá certo? Nessa coluna aqui, no lado esquerdo da minha linha vertical. No lado direito, você vai utilizar somente os números primos, tranquilo? E continua esse processo, pessoal. Esse processo ele é repetitivo até chegar no quociente igual a 1. Pensa no menor número primo pelo qual 30 é divisível. 2. E o resultado de 30 dividido por 2, ou seja, o quociente, você joga aqui embaixo, 15. Continua pensando, ó. Pensa no menor número primo pelo qual o 15 seja divisível. Ah, professor, 15 dá para dividir por 3. Bom, de fato dá. Porém, ele não é o menor primo possível. Menor que 5 seria o 3. 15 dividido por 3, o resultado é quanto? 5. Continua pensando. Qual o menor número primo pelo qual eu consigo dividir o 5? Ó? 5 só pode ser o quê? Divisível por ele mesmo, no caso, né? 5 dividido por 5. E o resultado é quem? 1. Opa, cheguei no meu quociente igual a 1. Professor, e agora? Só para te lembrar. Os números à direita, meu querido, do traço, são os fatores primos da multiplicação, a qual indica a decomposição do número 120. Ou seja, esses números primos aqui que você utilizou, nada mais é, pessoal, do que a maneira de reescrever os 120 utilizando eles em um produto, onde você vai ter o que? A multiplicação somente de fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 é o mesmo que 2 elevado a 3, vezes 3 vezes 5. E se eu multiplicar tudo isso, o resultado vai dar quanto? 120. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, 120. Pronto. Reescrever o número 120 utilizando somente produtos de fatores primos é reescrever da forma de 2 elevado a 3, que é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. Pronto, meus queridos. Destravei na sua mente o que é decompor um número utilizando somente aí fatores primos. Tranquilo? Beleza? Próximas aulas nós iremos focar a nossa compreensão somente utilizando aí no exercício, tá certo? Nas atividades. Então não perca o próximo vídeo, onde nós vamos agora realizar somente atividades envolvendo essa ideia. Tranquilo? Valeu e forte abraço!